Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Fran Aluap, da empresa Círculo. Hoje nós vamos confeccionar estas lindas pantufas para deixar os nossos pezinhos bem quentinhos. Quem for chegando, já peço que compartilhem a aula. Nós vamos utilizar aqui o fio molê da Círculo e agulha para crochê de 4 milímetros. Então, vou acompanhar vocês aqui pelo meu outro aparelho, para poder ver as mensagens conforme vocês forem me enviando, ok? Boa tarde, Rosângela Ribeiro, a Zélia, a Lúcia. Pessoal que for chegando, sejam bem-vindos. Já se acomodem aí, que a gente vai passar crochetando nessa tarde fria, né? E vamos deixar nossos pés bem quentinhos. Oi, Célia, Elda, sejam todos muito bem-vindos. A Rosângela de Campinas, próxima a mim aqui, que estou em Montemor, somos vizinhas de cidade, Rosângela. Gente, o áudio está ok para vocês? Podemos dar andamento? A Rosimeire acabou de chegar. Aqui, eu já verifiquei, o áudio está ok, então vamos prosseguir. Bom, gente, essa pantufa, ela é muito fácil de ser feita, tá? Como vocês podem ver, ela é feita com quadradinhos. E eu vou ensinar para vocês a fazerem para qualquer tamanho, tá? Essa daqui que eu tô segurando, ela serve do tamanho 33 até um tamanho 37, tá? Ó, ela tá menorzinha. Já esta outra, ela veste do tamanho 38 até o tamanho 41, 42. E se você quiser fazer para um outro tamanho maior, né? É só você adaptar e eu vou explicar certinho como que vocês vão fazer. Então, pega aí a tua fita métrica, seu caderninho, caneta, para anotar todas as dicas que eu vou passar. Embora seja uma peça fácil, é necessário que você preste atenção para você não se perder, principalmente na hora da costura, porque é uma espécie de origami, vamos dizer assim, tá, gente? Porque a gente vai fazer uma dobradura, uma costura, e aí sai a pantufa. Se você quiser fazer ela inteirinha de uma cor só, pode também. Se você quiser utilizar restinhos aí para fazer ela bem colorida, pode fazer também, tá bom? Oi, Dulce, Wanda, Célia perguntou se tem que forrar. Não é necessário, Célia, tá? Pode utilizar assim mesmo, tá? Sem meia. E se quiser, pode colocar meia nos pés, que vai ficar mais quentinho ainda. Porém, a gente faz ela toda fechadinha, então ele fica bem quentinho no pé, viu? Essa que eu vou fazer para o meu marido, ou para o meu filho, tanto faz, que serve para os dois, a numeração. Eu vou fazer outra igual a esta aqui, grande, tá? Já adianto que a adaptação que eu fiz foi, a última carreira eu trabalhei com pontos altos, no tamanho maior, e para o tamanho menor, trabalhei com a carreira de pontos baixos. Mas tem toda uma continha para ser feita, que aí você vai conseguir fazer para qualquer numeração mesmo, tá? Quebrei muita cabeça até chegar nessa conta, e depois de muitos testes eu vi que ela dá certo, então eu imagino que vocês vão conseguir fazer para qualquer tamanho. Eu ainda não arrematei, tá, gente? Tá os fios aqui dentro, mas eu vou passar certinho para vocês como se faz. Já tem os quadrinhos, que legal! Pessoal de São Gonçalo, a Maria Ingrácia Mello chegou aqui. Linda essa cor, né, Célia? Então, gente, eu já quero pedir para vocês, quem ainda não for inscrito no meu canal, para se inscrever. Para quem ainda não me segue lá no Instagram, gente, já corre lá me seguir. Basta vocês procurarem pelo meu nome. Vocês vão encontrar desta forma aqui, Fran, com N de navio no final, e Aluap. Esse nome estranho é Paula, de trás para frente, tá? Meu sobrenome. Então, vou adorar ter vocês como meus seguidores, como meus amigos em todas as minhas redes sociais. Então, para a gente começar, eu vou primeiro explicar como vocês vão fazer para conseguir adaptar para qualquer tamanho, tá?
Então, a gente vai primeiro aprender as continhas. Então, aqui eu tô com meu manequim pequenininho, porque eu não vou colocar o meu pé aqui em cima da mesa, nem vou conseguir, né? Teria que ser contorcionista para conseguir ficar com o meu pé levantado aqui e explicar para vocês. Então, aqui com o meu manequim, eu vou explicar para vocês como que a gente faz, tá bom? Pega a tua fita métrica. Se você for fazer por alguma numeração diferente dessas que eu apresentei aqui no início, né? Oi, Gil, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Gil, chama as amigas, Gil. Faz favor para mim, meu amor. Ó, pra gente começar, a gente tem que ter o comprimento do pé. Então, você pega a sua fita métrica, vai pedir para o teu cliente pisar em cima dela. Então, você vai colocar assim no chão, no tapete, qualquer lugar, gente. A pessoa tem que pisar, tá? Vai colocar a fita, tá vendo aqui, ó, direitinho. E aí, a pessoa vai pisar. Você vai medir aqui, ó, do calcanhar, que o calcanhar para frente. O manequim, ó, ele tem nem 3 centímetros de pezinho, tá vendo, ó? 2 centímetros e um quebradinho. Obrigada, viu, por compartilhar, meu amor. Obrigada. Deus abençoe. Então, aqui, ó, você vai medir o comprimento. É só essa medida que a gente vai utilizar. Todos os testes que eu fiz com todas as pessoas da família que eu fui testando, gente. Uma curiosidade que eu vou passar para vocês. Depois vocês testam aí para ver se com vocês também vai dar certo. A medida do comprimento é a mesma medida da circunferência. Testa aí depois e me conta. Então, que nem aqui. Aqui é um manequim, né, gente? Mas o meu pé, que calço 35, 36, o comprimento do meu pé deu ali em torno de 23 centímetros, tá? Medindo aqui do calcanhar para frente. É interessante pisar, porque a hora que pisa, o pé acomoda, assim, sabe? No chão, ele dá aquela pranchada, assim, e aí você vê o real tamanho. Não fica com a perninha levantada assim e mede, porque vai dar diferença. Pisa na fita e anota a medida. E aí a curiosidade que eu estava falando para vocês é isso, que se eu meço o meu pé aqui nessa região mais larga, na frente do tornozelo, dando a volta assim, com a fita métrica, o meu pé tem a mesma medida aqui, e o tornozelo também, gente, do que o comprimento. Então, depois vocês me contam aí se o de vocês também deu a mesma medida. Mas a única medida que você precisa ter mesmo aqui é o comprimento, tá bom? Depois que você tiver essa medida do comprimento, a gente vai fazer o seguinte. Você vai pegar, deixa eu catar aqui um papel para mostrar para vocês. Eu calço 35, 36, como eu falei para vocês. Deu 24, teu, Rose? Você calça o quê? 37? Então, a Fran, tá, gente? Calço número 35, 36. Depende, né? Cada calçada a gente pega um tamanho. 38, Meire? Ah lá. 1 centímetro só a mais já mudou, hein? Eu calço 35, 36 e dá 23 centímetros o meu pé. Você mediu pisando, né, na fita, Meire? Então, aqui, o meu deu 23 centímetros, tá? 23 centímetros. Você vai pegar da medida que deu do comprimento do teu pé, deixa eu anotar aqui, ó. Comprimento, tá? Dessa medida, você tira 2 centímetros. Então, você vai tirar aqui menos 2 centímetros, tá? 23 menos 2, então 2 para chegar no 3 são 1, 21 centímetros. Você tira esses 2 centímetros porque a gente faz toda a costura. E quando a gente faz essas costuras, ela aumenta em torno de 2 centímetros, tá? Por isso que eu peço para vocês tirarem. Porque aí depois a gente vai medir os quadradinhos na diagonal. Então, anotou o comprimento, tirou os 2 centímetros, você chegou nessa medida que eu pedi, tá? Isso eu tô falando para você fazer para qualquer tamanho. Aqui eu vou explicar para vocês pro número que vai do 33 ao 37 e do 38 ao 41, 42. Aqui eu tô explicando como você vai fazer para qualquer numeração, tá? Para você não ficar preso. Ah, o fio tal, agulha tal. Quer utilizar outro fio? Quer utilizar o fio
Harmony, quer utilizar outro fio da Círculo? Pode utilizar, desde que você saiba fazer as contas, você vai embora, tá? Então, feito isso, a Maria Cecília perguntou aqui, Fran, minha amiga, veja, faço para o meu genro, ele calça 43, quantos serão os centímetros? Os centímetros eu não sei, você precisa medir, Cecília, tá? Talvez, procurar no Google, a gente ache alguma coisa de tabela, mas a melhor coisa é você medir mesmo o pé da pessoa da maneira como eu expliquei. Coloca a fita métrica, pisa em cima e anota essa medida, tá bom? Mas eu imagino que a partir daqui, se você trabalhar mais uma carreira em ponto baixo, já vai servir, tá? Porque esse daqui ele serve até um 42. Então, chegou nessa medida, gente, nós vamos começar a trabalhar o crochê, tá? Ah, outra coisa, essa medida que deu aqui, eu vou dividir por 2, para eu saber o tamanho que eu tenho que trabalhar o quadradinho. Então, 21 dividido por 2, você vai pegar o teu resultado aí. Eu vou colocar 20 aqui, gente, para ser um número redondo, tá? Então, vamos supor que deu 20. 20 dividido por 2, a gente sabe que dá 10, tá? 2 vezes 10 dá 20. Então, aqui, eu só arredondei para ser mais fácil. Você vai pegar esse resultado e dividir por 2. Porque o seu quadradinho, ele tem que ter essa medida aqui, medindo na diagonal. Diagonal, a gente vai pegar o quadradinho, aqui o quadradinho, vira ele assim, e aí você vai medir na diagonal. Esse aqui é pro tamanho maior, tá, gente? Ó. Deu 12, tá vendo? 12 com 12 vai dar 24, depois mais 2 centímetros, 26, mais ou menos. Lembrando que o crochê ele cede, então por isso que tem essa flexibilidade na questão do tamanho que ele calçará, tá bom? Então, passada a parte das continhas, vamos começar a parte do crochê, ok? Aqui, como eu disse para vocês, eu utilizei o fio molê. Deixa eu passar a lista de materiais para vocês, ó. Eu anotei aqui certinho para vocês. Agulha de 4 milímetros, nós estamos aqui no Bazar Horizonte, tá? Agulha de 4 milímetros, 140 gramas de fio molê, agulha de tapeceiro, marcador de pontos, fita métrica e tesoura. Essa aqui é a lista de materiais que eu vou utilizar, ok? Então, 2 novelos grandes de 100 gramas, dá e sobra. Eu utilizei 140 gramas de fio, mais ou menos, tá, gente? E utilizei a agulha de crochê de 4 milímetros. Então, para começar, é muito fácil. A gente vai fazer o quadradinho bem fechadinho. Eita, derrubei coisas aqui. A gente vai fazer o quadradinho da vovó assim, bem fechadinho. Para quem não sabe, já vou explicar como que faz. Oi, Maura, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Ah lá, fio molê todo mundo tem em casa, né? Então, bora fazer aí, que é facinho, gente. Vamos começar. Eu vou chegar aqui mais pertinho para vocês poderem ver melhor. Desta maneira. A gente começa aqui com o anel mágico, tá? Eu prefiro o anel mágico porque assim fica bem fechadinho o início do meu quadradinho. Se você quiser fazer com correntinhas, pode, tá? Você faz 5 correntinhas, fecha com ponto baixíssimo na primeira e daí você começa a trabalhar ali. Então, eu faço o anel mágico assim, segura a pontinha do meu novelo, gira ao redor de 2 dedinhos, cruza em X, segura aqui onde cruzou o fio, retiro, e agora eu venho aqui, insiro a ponta da minha agulha, pego esse fio, com cuidado para não desmanchar o anelzinho que a gente acabou de fazer, faço aqui uma correntinha para poder dar início. Vou fazer o total de 3 correntinhas para representar a altura de um ponto alto. Eu vou fazer aqui bloquinhos de 4 pontos altos. Estas correntes eu já conto como sendo o meu primeiro ponto alto. Então, eu tenho que fazer aqui mais 3 para totalizarmos 4. Tá aqui, ó.
1, 2, 3, 4 pontinhos altos, faz 2 correntes de espaço, retorna aqui dentro e vamos fazer novamente outro bloquinho com 4 pontos altos. No total, você precisará ter 4 bloquinhos feitos com 4 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Aqui, se o fiozinho estiver assim, ó, quase escapando, dá uma puxadinha para continuar trabalhando dentro do teu anel mágico. Agulha número 4, Maura. E o fio é o fio molê, em torno de 140 gramas de fio. Nós vamos trabalhar aqui, gente, os quadradinhos, né? No total, vão ser, 16 quadradinhos. Para cada pantufa, são 8, tá? Então, um pezinho vai 8 e no outro pezinho vai mais 8. Primeiro, você tem que fazer o quadradinho e descobrir o tamanho que você vai fazer, tá? Então, aqui, ó, já tenho 3 bloquinhos com os 4 pontos altos. Vou fazer o último, então, eu coloco 2 correntinhas e retorno aqui novamente. Vamos lá, então, fazer o último bloquinho com os 4 pontos altos. Gente, é bem gostoso de fazer, rapidinho, tá? Você faz hoje mesmo. Então, aqui eu já tenho 4 bloquinhos, ó. 1, 2, 3, 4. Faço 2 correntes, pego o fiozinho aqui do anel mágico e vou puxar bastante, até ficar bem fechado aqui esse centro, tá? Bem fechadinho, ó. Puxo com força, fechou total. Trago esse fiozinho aqui pra cima. Venho aqui na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Ficou assim minha primeira carreira, tá? O início. Vou subir aqui com 3 correntinhas de novo. E em cada ponto de base, eu venho e coloco um pontinho alto. Então, vou colocar aqui um pontinho alto para cada. Quando a gente trabalha com anel mágico, você não pode se esquecer que você precisa travar o fio, tá? Ó, eu trouxe o fio lá de baixo aqui para cima e eu preciso travar. Preciso fazer nozinho para que ele não desmanche. Como que eu faço? Eu abro esse fio aqui ao meio, separo assim os cabinhos para eu conseguir dar nozinho, tá? Porque se você não fizer o nozinho, gente, a hora que você lavar, conforme você for utilizando, esse miolinho aqui, ó, ele vai abrir, porque o fio vai escorregar. Então, não se esquece. Eu já esqueci uma vez um trabalho e desmanchou inteirinho. E eu fiquei muito triste, porque é aqui no meio. Então, tipo, eu joguei fora, eu desisti. Então, ó, travou o fio, deu nozinho, perfeito. Agora é só acabar de esconder ele por dentro dos pontos, tá bom? Então, aqui eu já coloquei um pontinho em cada, tem aqui este último, já fiz. Cheguei no cantinho. Quando a gente chega no cantinho, a gente faz sempre 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontinhos altos aqui dentro novamente. Dessa forma, a gente já fez o cantinho, tá? Então, ele fica assim, ó. Vai continuar colocando um pontinho alto para cada de base, até que você chegue no próximo cantinho. Até aqui é igual para todos os tamanhos, tá? Vai mudar a partir da terceira carreira. Cheguei no cantinho, vou fazer novamente 2 pontinhos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontinhos altos. Já fiz o cantinho, vou colocar um pontinho alto em cada pontinho de base. Eu esqueci de passar a numeração da cor para vocês, né? Essa aqui é a cor amêndoa. Vou pegar o número da cor, que eu sei que bastante gente gosta dessa cor aqui. Deixa eu só concluir essa carreira, ó. Cheguei no cantinho, novamente 2 pontinhos altos, 2 correntinhas, retorno,
faço mais 2 pontinhos altos. E assim eu tenho outra quina feita. Continuo colocando um ponto para cada até chegar na minha próxima quina. Bem simples e fácil de fazer, até quem é iniciante consegue fazer essa peça. Então, aqui, ó, coloco novamente 2 pontos altos, 2 correntes, tenho que colocar mais 2 pontos altos para eu concluir essa esquina aqui, tá, ó? Fiz aqui mais 2 pontos altos. Venho aqui, fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, tá? Então, a partir daqui que a gente vai mudar a estratégia, dependendo a numeração que você for fazer a sua pantufa. Deixa eu pegar a numeração da cor para passar para vocês. A cor amêndoa é a numeração 7650. Estão aqui de café com leite, assim, cappuccino, sabe? Bem bonitinho. E a outra cor é a cor branca, 8001. Aqui, ó. Branco. Ah, não é 8001, é 0010. No Barroco Care. No Mollet 0010, é o branco, tá bom? Mas pode fazer de uma cor só, pode fazer colorido, como vocês preferirem. Então, tudo ok até aqui? Podemos dar continuidade, né? Será que tecer com 2 fios fica bom? A Célia Moraes perguntou. Célia, você vai trabalhar com fio molê mesmo? Ele vai ficar bem maior, tá? Daí você tem que ficar atento na questão da medida mesmo. Então, o que eu fiz aqui? Para o tamanho menor, gente, esse aqui que serve do tamanho 33, porque eu pedi para a tia que calça 33 provar, ficou bom para ela. Eu calço 35, provei, ficou bom. Minha sogra calça 36, provou, ficou bom. E a minha cunhada 37, tá? Então, serviu para todo mundo bem nesse jeito aqui. Como que é esse jeito? Trabalhando essa última carreira com ponto baixo. Para você ter uma ideia, eu tenho aqui um já adiantado para mostrar para vocês. A minha tensão de ponto, quantos centímetros que deu? Se eu medir assim, vão dar 8 centímetros. Só que lembra que eu falei para vocês que a gente mede na diagonal, né? Então, a gente vai fazer assim, ó. Vira assim, vai medir de um cantinho até o outro. Então, aqui no meu ponto, terminando a última carreira em pontos baixos, eu fico aqui, ó, com 11 centímetros, tá? É que eu acabei de fazer esse quadradinho, então daqui a pouco ele vai ficar um pouquinho menor, porque a hora que a gente termina, ele tá maior, e depois que o nosso crochê ele descansa, ele dá uma diminuída, né? Vocês sabem disso. E aqui, ó, o que eu terminei a última carreira em pontos altos, se eu medir assim, esse aqui já tá repousado, tá? Então, ele já tá menor. Quando termina, ele fica bem maior. Ó, deu aqui quase 10, 9,5, e na diagonal, tá dando quase 13, ó. 12,5, 13, tá? Com a última carreira terminando no ponto alto, ela fica bem maior que essa daqui, que serve do 38 até um 42, tá bom? E aí, por que eu tô mostrando medidas? Porque se você estiver trabalhando com outro fio, para você já ter ideia do tamanho que tem que chegar, tá bom? Então, aqui, se eu for fazer para pantufa maior, eu vou terminar a minha carreira em pontos altos. Se for para pantufa menor, eu vou repetir com pontos baixos. E aí, eu tenho que fazer um quadradinho para ver a medida final dele, tá, gente? Então, vai depender de pessoa para pessoa. Se você for trabalhar aqui para menor, que é o ponto baixo, você vai subir apenas uma correntinha, voltar neste ponto, pegar o fio e fazer o seu ponto baixo. E aí, em cada pontinho de base, você vai tecer um ponto baixo, até chegar na esquina do seu quadradinho. Quando você chegar na esquina, é a mesma coisa que a gente trabalhou na carreira de baixo, só que aqui é ponto baixo, tá? Então, você vai colocar 2 pontos baixos, ó, fez um, faz o outro, 2 correntes e novamente mais 2 pontos baixos. E aí, você vai seguir trabalhando um ponto baixo para cada um,
Não se esquece de pôr o primeiro ponto neste ponto, tá, gente? E vai seguindo assim, vai repetir até dar toda a volta. Se você for fazer o tamanho maior, você vai subir aqui com 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3, e vai colocar ponto alto em cada um dos seus pontos. Na esquina, serão 2 pontos altos e 2 correntinhas, tá bom? Então, faz um quadradinho terminando no ponto baixo, faz outro terminando no ponto alto, e aí você tem que medir, tá? Ó, quando chega na esquina é a mesma coisa. 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. E um ponto para cada de base novamente, tá? Então, você precisa fazer aí, se você for fazer por um outro medido, por uma outra medida, tá? Aqui você pode já se basear no meu e seguir adiante, mas caso você queira fazer para outra pessoa, uma outra numeração, eu já estou explicando certinho como é que vocês vão fazer, tá bom? Então, fez o primeiro quadradinho? Então, vamos voltar para as continhas. Ah, eu não gosto de conta, Fran, nem eu. Mas a gente precisa fazer no crochê para fazer as coisas certas, tá bom? Então, tá aqui, ó. Primeiro quadradinho feito, eu vou medir quanto que ele deu na diagonal. Vamos lá. Ah, deu 12. Então, lembra da continha que eu falei para vocês? Ó, 12. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. 12 mais 12, eu vou ter 24. Lembra que eu falei para vocês que a gente tira 2 centímetros? Então, desses 24, eu vou ganhar mais 2 centímetros. E aí, eu chego em 26. Isso aqui é só mais ou menos, tá, gente? Porque o crochê cede. Então, de 26, 27, ele vai sempre dar uma variação. Então, se o seu pé tem de comprimento total 26 centímetros, você vai fazer cada quadradinho tendo 12 centímetros na diagonal, tá? Que nem aqui. Ah, tem 20. É o quadradinho menor. Então, a gente não consegue a medida exata, tá? É tudo medidas aproximadas. Ó, o quadradinho eu terminei em carreiras de pontos baixos. Deu aqui, ó, quase 11, deu 10,5. Quanto que é 10,5 mais 10,5? Vamos somar para ver, ó. 10,5 com 10,5. 5, 5, 10, aí 1, 2. É isso? 10, 20, 21. Aí lembra dos dois que a gente descontou? 21 mais 2, 2 mais 1, 3, 23. Qual que é a medida que eu falei para vocês que era do meu pé? Tá aqui em cima, ó. 23. Tá bom? E isso é para você poder adaptar para qualquer outra numeração. Achou o comprimento? Tira 2 centímetros. Este resultado você divide por 2. Dividiu por 2, essa medida vai ter que ser a medida do seu quadradinho na diagonal. Pega o quadradinho, olha ele assim que nem uma pipa, vai medir daqui até aqui, assim. E aqui tem que dar isso, tá? Ó. Tá bom? Essa medida tem que dar isso. Porque aí você somando 2, mais 2 quadradinhos, mais os 2 centímetros que a gente desconta, você vai chegar no seu comprimento, tá? Esse desconto, Edna, eu fiz porque a gente faz toda a costura de todos esses squares. E aqui, pelo menos para mim, tá? Eu fiz 2 pantufas, 2 numerações diferentes, fiz os testes. E para mim, ó, tá vendo aqui a costura embaixo? Aumentou em torno de 2 centímetros, tá? Porque a princípio, essa daqui era para ser a minha, de numeração 35, 36. Só que olha a diferença que deu de tamanho, tá? Ó. Aqui é a parte do solado, ó. A gente vai costurar 2 quadradinhos. E olha só o tamanho que ficou, gente, depois que eu costurei. Peraí. Depois que eu costuro, ó, chegou até 27, tá vendo? E aqui nesse, que eu fiz com o quadradinho menor, como tem a costura, deu aqui, ó, ainda já cedeu, ó, já tá quase 24, tá vendo? Porque essa costurinha aumenta em 2 centímetros, então eu diminuo os 2 centímetros,
tá? Deixa eu ver a dúvida da Maria Cecília aqui. Fran, tira a minha dúvida. Para tamanho 43, quantas colunas terei que fazer? Por gentileza. As tuas amostras têm 3 colunas. Sim, olha, você tem que fazer primeiro o seu primeiro quadradinho, que é o que eu falei para vocês, né? Você tem, primeiro de tudo, descobrir quantos centímetros é um pé 43. Mas, sem saber a medida, tá? Vou falar às cegas. Eu imagino que, se você fizer aqui esta última carreira em ponto alto alongado, você já vai ganhar aqui mais um bom tanto. Não precisaria fazer uma quarta carreira, tá? Aí você faz com ponto alto alongado. O ponto alto duplo vai ficar muito molengo e o seu quadradinho não vai ficar certo. Então, o que você pode fazer? Essas 3 carreiras em pontos altos e a última carreira você faz mais uma quarta em ponto baixo. O meu ponto baixo, ele aumenta pouquíssimo, tá? Ó, eu vou medir aqui. Ele aumenta quase 2 centímetros, olha aqui. Deu quase 1 centímetro, então um de um lado e um do outro, já vai aumentar 2 centímetros. Então, aqui, ó, põe que vai aumentar 2 centímetros. Se fosse eu fazendo, o meu quadradinho ficaria com 14. 14, 14, 28, mais 2, 30. Então, eu ficaria com 30. Tem que ver quanto é o comprimento de um pé, tá? E aí você vai adaptar certinho. A Vânia perguntou se eu tenho algum canal a receita. Vânia, esta live ela ficará gravada e você poderá ver desde o início, assim que a gente terminar, onde eu explico certinho como medir, como fazer as continhas e tudo mais, tá bom? Então, gente, depois que a gente descobriu, essa é a parte chata, tá? De descobrir a medida, fazer as adaptações e tudo mais. Agora, a gente vai começar a montar a nossa pantufa, né? Primeiro você descobre isso que eu falei para vocês sobre a medida. E aí você precisa ter o total de 8 squares para cada pantufa. O total são 16, para cada uma são 8, tá? Eu já adiantei aqui uma etapa da costura, porque senão não ia dar tempo de eu passar para vocês aqui na live. Deixa eu até ver quanto tempo a gente já tá, ó, já foi mais de meia hora. Então, aqui, ó, vamos supor que eu já esteja todos os meus quadradinhos. Eu optei em fazer este detalhe com uma outra cor. Então, eu fiz 2 quadradinhos com a mesma medida, todos são a mesma medida, tá? Fiz 2 com uma cor diferente, mas poderia ser toda de uma cor só, tá bom? Então, para começar, a primeira costura que você vai fazer. Você vai pegar aqui 4 squares e vai costurar assim, ó. Eu vou mostrar como que eu faço a costura, tá? Mas a posição para você saber. Esse aqui vai ser o pequenininho porque eu tô sem grande. Então, você vai colocar um square aqui, o outro aqui, o outro aqui e o outro aqui. Você vai costurar 4 squares. Vai costurar aqui, tá? Como que a gente faz essa costura? Deixa eu pegar aqui um fio de uma outra cor, para eu conseguir mostrar bem certinho para vocês a costurinha. Espera que eu tô desmanchando, eu tava fazendo teste com outro fio aqui, mas eu vou pegar esse para fazer a costura para vocês enxergarem bem. Então, vou pegar aqui um pedacinho, ó, eu pego assim, uma vez, duas, pego 3 vezes a medida, tá? Para não ficar com o fio muito comprido. Peguei aqui, vou pegar a agulha de tapeçaria para fazer a costura. Minha cachorrinha tá roncando, não sei se vocês conseguem ouvir. Ela tá dormindo aqui pertinho de mim. Passou aqui a agulhinha de tapeçaria, vamos começar pela costura, tá? Então, primeiro você vai pegar assim uma duplinha, vai colocar lado direito com lado direito, assim, como se fosse um sanduichinho, tá? Vou chegar pertinho para vocês verem bem. Aqui, ó, nas correntinhas que a gente tem dos cantinhos, tá? Eu venho na primeira do lado de cá, passo aqui, ó. A gente tem 2 alcinhas, tá vendo, ó? Temos a alcinha do lado de cá, a alcinha do lado de cá. Eu sempre pego nesta alça que está para mim.
Passo aqui a agulha. Vou dar um nozinho, 2 nozinhos, 3, né? Enfim, para não soltar. Porque a pantufa todinha é cheia de costurinhas. Fez aqui o nozinho. Vai pegar o outro quadradinho, lado direito com lado direito. E aí, gente, a finalização do quadradinho lá é só terminar com com ponto baixíssimo e fechar a carreira, tá? Eu esqueci de mostrar pra vocês. Já vim aqui pra parte de costura, ó. Quando você terminar, ou você faz uma costura invisível, ou você termina assim, ó. Colocou o último ponto baixo, aí você vem aonde iniciou, pega o fio, puxa, puxa, uma correntinha, corta o fio, tá? Essa é a finalização da carreira. Às vezes tem gente que nunca fez e não sabe como termina, por isso que eu tenho que mostrar pra vocês. Agora sim. Prendi aqui, coloco o lado direito com o lado direito. Vem aqui do outro lado, ó, a mesma correntinha que eu prendi desse lado, eu vou começar aqui. E no square de baixo, eu pego na alça do lado de fora, tá? A gente tem duas alças, tem a alça do lado de dentro, que está próximo a mim, e tem a alça que está para lá, para fora. Eu venho na alça para fora e passo aqui, ó. Juntei. Vou aqui na minha próxima correntinha, eu estou costurando olhando para o lado do avesso, tá? Este avesso e este avesso. Aí eu venho aqui, pego nesta alça, vou na mesma reta do outro lado, pego na alça do lado de fora. E vou passar aqui, ó, costurinha simples, tá? Puxo. E vou na sequência, ó, sempre eu pego nesta alça, na outra alça da mesma reta, eu pego do lado de fora. E puxo pra cá. E vou fazendo assim as costurinhas, ó. Pego a alça de cá, próxima a mim, e a outra longe de mim. Vou fazendo essa costura até chegar no último pontinho, ó. É bem simples, não tem segredo. Basta você pegar sempre assim na mesma direção. Olha aqui, seguindo assim a costurinha. Vou até o último. Sempre que eu falar para vocês, vamos costurar essa parte, é essa a costura, tá? Ó, você tem que ir pontinho por pontinho, tá vendo aqui a costurinha? Eu tô usando uma outra cor, mas você vai usar a mesma cor que você trabalhou no seu square, tá? A não ser que você queira que fique um detalhe diferente. Quando você fez a última costura do último ponto alto daqui com o último ponto alto do outro lado, você ainda vai costurar essas duas correntinhas, tá? Então, pega do lado de cá, do lado de lá. Do lado de cá e do lado de lá. Aqui na última, você vai fazer um nozinho. Então, você volta e vem aqui e dá o nozinho de acabamento. Para arrematar o fio, quando a gente faz essas costuras, você volta aqui por entre esses pontinhos com a tua agulha e vai pegando assim, ó. Isso aqui é para você fazer o arremate, tá, ó? E aí você esconde esse fio. E aí você pode cortar, tá bom, ó? Pode dar mais nozinho, caso você queira, mas é assim que vai ficar a costura. Você vai esconder essa outra pontinha aqui por dentro, do jeito que eu fiz desse lado, você faz desse. Aqui fica do lado de dentro depois, tá? A gente costura assim, e aqui vai ser o lado de fora, ó. Como que fica? Tá vendo como que ele ganha uma distância de um quadrado para o outro? Por isso que eu desconto aqueles 2 centímetros, tá? Devido a essas costuras. Então, eu costurei aqui 2, vou costurar mais um aqui e outro aqui embaixo. E daí, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Depois que eu costurei, ó, aqui, ó, até deixei um aqui com a costura igual que eu acabei de fazer. Fiz a costura aqui, esse com esse, depois eu fiz este com este, e depois eu juntei 2 com 2 aqui, tá? Tá aqui os fios para serem arrematados do lado do avesso. E a primeira etapa é essa, tá bom?
Agora aqui eu arrematei e não era para arrematar, porque eu vou precisar usar esse quadrado. Então, deixa eu cortar aqui a minha costura. Eu não fiz quadradinho a mais, então eu vou precisar deles novamente. Deixa eu soltar aqui rapidinho, gente, para poder explicar como que a gente faz a montagem da pantufa. Pronto. Soltando aqui, tem que cortar. Tomar cuidado para não cortar o crochê, né, que tá feito ali. Pronto. Então, a primeira costura é essa daqui, tá bom? Depois que a gente fez essa primeira etapa, essa é bem fácil, tá? Pega o marcador de ponto para te auxiliar, para você enxergar o que você tem que fazer. Então, aqui estou todos os quadradinhos do lado direito olhando para mim. Eu vou pegar essa pontinha de baixo ou essa de cima, tá? Desde que seja esta ou essa, eu faço sempre assim. Não vou mudar o lado, porque senão eu vou me perder. Então, eu pego este com este e junto, ó. Tá vendo? Então, eu coloco o marcador aqui e o outro lado aqui. Ficou assim. Por quê? Já começa a ter uma ideia de como vai funcionar o esquema, né? Ó, nosso pé vai entrar aqui e os dedinhos ficam aqui. Então, a gente precisa agora fazer a tampa da nossa pantufa, aqui a ponta. Se você for mais criativa, mais ousada, quiser fazer um square, que faz uma florzinha aqui e tudo, e quiser aplicar na frente, vai ficar legal também, tá? Só uma sugestão aí, uma ideia para vocês. Então, aqui, ó, só recapitulando, porque a parte da costura pode ser que seja a parte que vocês tenham mais dificuldade. Fez a costurinha de 4 quadradinhos, tá? Esse bloco aqui, tá bom? Você vai pegar aqui e aqui. Põe o marcador para te auxiliar. Não tem marcador, não tem problema. Pega um fio aí de uma outra cor, amarra para ficar nessa posição para você visualizar bem. Feito isso, vamos pegar então um outro quadradinho para a gente fazer essa costura da ponta. Eu vou fazer uma costura aqui bem assim, mais ou menos, tá? Porque senão não vai dar tempo de eu explicar tudo para vocês que tem que ser explicado. Então, eu vou alinhavar assim mais ou menos, gente. Mas você aí vai fazer a costura bonitinha, igual eu expliquei aqui para vocês, tá? O que que você vai fazer? Ó, virei aqui de frente para mim, porque aqui é a ponta da minha pantufa. Tô com o meu quadradinho, lado direito para dentro, então eu viro e vou, olha só como que tem o formato certinho, gente, olha como que dá o encaixe. Tá vendo? Dá um encaixe perfeito. Então, aqui eu vou começar a costura daqui de cima, para descer, costurando tudo essa região e sair aqui. Daí eu vou dar nozinho, tá bom? Vou pegar aqui um fiozinho de outra cor e, para eu saber mais ou menos a medida que eu utilizo, eu faço aquilo lá que eu falei para vocês, ó. Pá, 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 eu faço 3 vezes, ó. 1, 2. Só que vai ficar muito comprido, eu acho até que vai me atrapalhar um fio tão longo assim. Você pode ir emendando no decorrer que você precisar de mais fios, tá bom? Então, vou pegar aqui e vou começar a costura. Então, eu pego esse cantinho aqui, vou começar, eu vou fazer um alinhavo, tá, gente? Porque senão eu vou demorar muito. E aqui a gente sempre começa costurando aqui daquele jeitinho que eu falei pra vocês, as duas correntinhas precisam ser costuradas. Então, entrei nessa segunda, venho aqui nesta segunda, vou colocar assim, ó, um de frente com o outro, para me facilitar a vida na hora da costura, né? E vem aqui, ó. Opa, correntinha do lado de lá. E vou dar nozinho. Boa tarde, Silvia, tudo bem? Oi, Deise Mara, tudo bem? Heleninha, sejam todos muito bem-vindos. Aqui, ó, tem que fazer um nozinho justo, eu fiz nó frouxo. Então, aqui, prende. Vou fazer aquela costura, gente, bonitinha, tá? Ó, pega de um lado, pega do outro. Aqui eu vou correr com a costura, tá? Vou pulando
só para ficar preso assim, só para vocês terem ideia. Então, eu tô pulando pontos, mas vocês vão fazer certinho, certinho. Senão não dá tempo de eu explicar para vocês. Então, aqui você vai costurar essa lateral, pontinho por pontinho. Ai, que bom, Nádia, que você gosta. Eu tento passar todos os detalhes, para não ficar nenhuma dúvida. Então, aqui, ó, costurou a primeira parte, de vocês vai estar bem bonitinho, tá, gente? Aqui é só para vocês terem uma ideia. Então, tá assim, ó. Agora, eu faço a parte de baixo. Então, você vai vir aqui certinho, vai alinhavar bonitinho, né? Costurando. E aqui eu vou pulando para dar tempo de explicar tudo para vocês. Não tem como fazer sem costurar aqui para explicar, senão vai ficar muito confuso. Mas aí, para ganhar tempo, eu faço assim. Então, eu cheguei aqui, vai fazer a costura bonitinha aqui no miolinho, tá? Então, ó, costurou aqui, faltam ainda este e este lado. Agora, aqui embaixo, mesma costura. Certinha. Ignorem que a professora está pulando, mas é pra gente ganhar tempo. Porque no ao vivo a gente tem que fazer essas coisas, né? Que senão não dá tempo de ensinar tudinho pra vocês. Ó, tô pulando bastante pontos aleatórios, mas é só para conseguir explicar o esquema. Pronto. Vai ficar gravado assim, Arlete. Costurei aqui, 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 e agora falta essa última aba aqui. Então, a gente vai costurando também. Vai ficar gravada, mas eu te convido a continuar aqui conosco. Vai ser um prazer ter você aqui conosco, tá bom, Arlete? Então, aqui eu vou terminando de costurar. Eu não vejo a hora de terminar minha pantufa para colocar aqui no meu pé para ficar bem quentinho. Então, eu cheguei aqui no final. Quando você chegar no final, você vai costurar, vai dar nozinho para não desmanchar, tá bom? Aqui a prof só tá simulando, para vocês entenderem. Sobrou fio. Então, olha só, a pontinha, vou até cortar aqui só para não ficar. Ficou assim. Peraí que eu tô enrolando meu fio, que conforme eu fui costurando, ele foi desenrolando. Então, a ponta fica desse jeitinho, ó. Costurou aqui, costurou aqui, costurou aqui, costurou aqui. Então, tá um chinelo já, tá vendo, ó? Tá um chinelo. Falta a gente fazer o calcanhar e o detalhe aqui do cantinho, tá vendo? Pra ficar tipo uma botinha. Então, aqui, se você escolheu trabalhar com aquele detalhe, você vai pegar os seus dois squares que estão de outra cor. Nilda, não tenho a receita, só tem essa aula aqui que eu tô explicando para vocês tudo ao vivo. Tô fazendo ela todinha aqui com vocês. Eu não tenho receita escrita, tá? Desculpa. Mas assiste aqui que você entende tudo certinho. Sim, Célia, estou costurando no avesso e depois eu vou virar para o direito, tá bom? Oi, Maria Celeste, não tem problema, continua aqui conosco. Então, aqui, ó, lado direito para dentro, porque eu gosto de costurar pelo avesso, tá? A gente vai costurar agora aqui e aqui. Duas orelhinhas na pantufa. Então, pega teu fio. Aqui, ó. Direito para baixo e eu costuro do avesso. Então, eu vou costurar essa orelhinha aqui e depois essa aqui. Então, vamos aqui desse ladinho, ó. Vem aqui no cantinho de baixo, alinha tudo bonitinho, tá? E eu vou fazer aquele esquema da costura rápida, só para explicar. Prendeu aqui, você vai costurar só um pedacinho assim, só. Ai, vai ficar solto, não fica. É só esse pedacinho, porque a gente vai prender depois
ele é o calcanhar, tá? Aqui eu vou costurando naquele mesmo esqueminha, pego de um ladinho, pego do outro. Até chegar ali na pontinha. Chegou aqui na pontinha, você vai dar o nozinho para não desmanchar o seu trabalho, tá bom? Pronto, costurei uma orelhinha na minha pantufa, tá dando para vocês verem, né? Ó, tava o chinelinho, costurei uma orelhinha. Vou costurar agora a outra orelhinha, essa daqui. Então, coloco o direito para baixo, vou vir aqui, ó, nesse cantinho, com este cantinho, e costurar essa partezinha aqui. Deixa eu catar mais fio. Para continuar aqui. Só um pedacinho. Tá dando para entender bem, gente? 140 gramas de fio, mais ou menos. Márcia, ela perguntou quantos novelos. Eu utilizei um novelo de 100 gramas e outro de 40 gramas. Pode comprar 2 novelos de 100 gramas que dá e sobra, tá? Então, aqui eu vou fazer aquela mesma costurinha. Prendo aqui para não soltar. E vou costurar aqui até chegar nessa parte, que o ideia vai ficar assim, penduradinho, tá? O lado direito tá olhando lá pra dentro. Então, pra costurar ser mais fácil, a gente levanta assim, ó, tá? Eu acho mais fácil desse jeito, porque, como eu falei pra vocês, eu pego de um ladinho e depois eu pego do outro ladinho. Aqui eu tô fazendo uma costura só de alinhavo para demonstrar como é feita a montagem da pantufa. Lembrando que eu já ensinei aqui antes de chegar nessa etapa, como é a costura correta. Então, aqui, ó, faço até chegar no último cantinho, chegou, você vai fazer seus nozinhos, arrematar o fio bonitinho, tá? Pra não desmanchar. Fez aqui a outra orelhinha, então, eu tenho essa orelhinha, tenho essa orelhinha. Olha que legal, tá quase terminando. Olha só. Falta agora o calcanhar. Essa parte, você vai fazer o quê? Vai virar assim a sua pantufa. Vamos tirar esse marcador que tá aqui, ó. Vamos utilizar ele de novo para vocês entenderem o esquema. Então, tá aqui 2 orelhas. Você vai pegar, ó. Tá olhando assim. Pega esse canto e esse canto, tá vendo? Ó, a costura tá aqui embaixo. Eu pego essa parte e essa parte. E vou juntar aqui, ó. Eu vou colocar o marcador para vocês conseguirem visualizar melhor o que eu tô querendo dizer. Quando eu junto aqui, olha o que forma aqui atrás. Tá vendo que formou essa boca aqui, ó? E essa boca é exatamente o encaixe dessa última peça. Tá vendo, ó? Deixa eu virar de lado. Ó, é o encaixe, a gente vai costurar aqui, depois aqui, depois aqui e aqui, tá? Eliette, vai ficar salva a live, mas continua aqui conosco, tá? Para você interagindo, conversando com a gente, que é bem legal, quando a gente está ao vivo. Eu tô utilizando, gente, esse fio de outra cor para vocês enxergarem bem a costura, tá? Vocês vão fazer a costura certinha. Então, peguei o último quadradinho, lado direito para dentro e o avesso para fora, porque eu gosto de costurar pelo avesso. Eu gosto de começar a costura aqui, por onde eu coloquei o marcador, aí eu vou descendo e dando a volta e termino aqui em cima. Então, coloco aqui, ó. Você vai colocar esse quadradinho em pé, ó. Tá vendo? Fica dessa forma aqui. Ó, a gente encaixa, nem um quebra-cabeça, a gente encaixa essa pecinha aqui. E aí, a gente vai fazer a costurinha bem bonitinha, tá? Vou dar aqui os nozinhos. Gente, eu não sei vocês, mas o meu pé parece 2 pedras
de gelo. Eu sinto muito frio nos meus pés. Então, essas pantufas, pra gente ficar dentro de casa, pra dormir, nossa, com esse frio é a melhor coisa que tem, viu? Se você sente frio nos pés, faça que você vai amar utilizar a sua pantufinha. Daí, embaixo, no solado, se você quiser, você pode fazer o teste de passar cola quente para que não fique escorregadio o solado, tá? Eu não fiz o teste não, porque o meu piso não é muito escorregadio, mas caso na tua casa seja muito escorregadio, tenta passar cola quente no solado para dar uma aderência. Ó, costurei então a primeira partezinha, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente juntou aqui, né, ó, tava a boca do calcanhar aberta, costurei a primeira parte, agora eu tenho que costurar essa parte de baixo e depois a outra parte de baixo. Maria Cecília, não é difícil. Se você fizer assim com calma, que nem eu tô fazendo, visualizando bem o teu trabalho, você vai ver que é fácil. É só questão da gente prestar atenção e fazer com calma, tá? Que daí dá certinho. Tá? Aqui, ó, tô costurando esta lateral até chegar aqui embaixo. Costurei aqui, falta ainda duas partes. Então, vamos lá, que a nossa live já tá quase estourando o tempo. Difícil de ensinar as coisas assim, bem explicadinho em uma horinha. O tempo passa voando. Então, aqui eu tô fazendo essa costurinha deste lado. Até a gente chegar nessa quininha daqui. Chegou nessa quina, falta agora só um pedacinho de costura, tá vendo? Ó, costurei aqui, aqui, falta aqui. Então, a gente vai fazer a última costurinha. Escapa não, fio. Ó. Vamos até ali em cima. Vou pulando os pontos para eu chegar mais rápido. E ensinar o último detalhe que falta ainda, tá? Depois dessa costurinha tem mais um detalhezinho, que é bem simples. Ó, tô chegando aqui. Aí eu gosto de fazer nesse esquema de costura, tá vendo? Ó, que o fio terminou aqui. Então eu fiz assim, tchum, 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 cheguei aqui. E aí que eu posso dar outro nozinho pra ter certeza que não vai desmanchar, tá? E aí eu escondo essa sobra. Vou tirar agora esse marcador. Muito obrigada, marcador, você me ajudou bastante. Olha só, o calcanhar está feita a costura. A botinha está toda pronta. Tá assim, ó. Agora a gente vai virar pro lado do direito, porque a gente fez toda a costura pelo avesso, tá? Então, vira assim. Põe a mão lá dentro, ajeita. Você vai ter que fazer os arremates dos fios, tudo bonitinho, tá, gente? Aqui eu fiz utilizando outras cores para vocês enxergarem bem. E ó, então aqui a ponta ficou um quadrado assim, na lateral fica meio quadrado, embaixo o solado ficam dois assim, calcanhar, e aqui o caninho da botinha. Só que, olha uma coisa, tá vendo que aqui ele fica bem abertinho? O que eu faço? Quando eu termino toda a costura, eu fiz aqui com a mesma cor do fio, tá? Eu vou fazer aqui com a outra cor para vocês enxergarem também. Mas aí eu fiz o acabamento com a mesma cor. Em pontos baixos. Tô desmanchando aqui o quadradinho para pegar o fio. Muito fofa essa pantufa, a Márcia falou. Então, ó, peguei o fio e vou fazer aqui um acabamentinho para deixar mais fechadinha essa região. Peguei o fiozinho aqui e se eu fizer meus pontos baixos assim, a hora que eu desço, ele fica no avesso. Então, como que eu prefiro? Eu prefiro fazer assim, olhando para o avesso, eu pego o fio e coloco aqui, tá? Eu vou fazer desse lado para já fazer essa parte. Eu gosto sempre de começar aqui por cima, então prendo com um ponto baixo,
Aqui eu coloco um ponto baixo em cada das correntinhas e vou descendo em cada pontinho com um ponto baixo, tá? Ó, não tem segredo, é apenas um ponto baixo em cada ponto de base. Um pontinho baixo, fica até bonito assim, ó, com detalhe na outra cor. Eu fiz na minha ali todo em branco, mas pode fazer assim, ó, fica um charmezinho a mais, tá? Aqui a gente vai caminhando até chegar ali na ponta, colocando um ponto baixo para cada. Aí chegou aqui na ponta, ó. Claro que o seu vai estar todo bonito, não vai estar assim, tá? Então a gente vem aqui, ó, e vai prender aqui nessa região com um ponto baixo, ó. Tá vendo aqui o miolinho? Eu prendo aqui com ponto baixo. Ponto baixinho aqui. E volto pra cá, na minha pantufa, colocando um ponto para cada. Um ponto em cada. Vou fazer esse mesmo esqueminha no calcanhar aqui atrás, ó. Tá vendo? Vou prender um ponto baixo aqui e trabalho nas laterais. E aí, ele vai ficar mais fechadinho. E aí, a hora que você der toda a volta, você vai terminar fazendo um ponto baixíssimo, uma correntinha, alongando o teu fio, cortando e arrematando, tá bom? Fica lindo o ponto caranguejo, Arlete. Então, aqui, não se esqueça que são 2 pontos, porque a gente tem 2 correntinhas. E aí, você segue colocando um pontinho baixo para cada, tá? Vai fazer isso aqui até dar toda a volta. E olha como que já deu aquela fechadinha aqui. Aqui eu fiz tudo frouxo, gente. Só que vocês vão fazer bonitinho, tá? Porque a gente já passou de 1 hora aqui a live. Ó, fica assim. Vai ficar tudo bem mais fechadinho, que você vai fazer a costura certinha. Vai ficar assim, tá? Esse aqui eu não fiz o acabamento. Esse aqui eu já fiz. Ó. Tá vendo? Acabamentinho aqui, ó. Com os pontinhos baixos. Dei toda a volta, não arrematei o fio ainda. E ele fica assim, tá bom? Aí, só colocar no pezinho. Se colocar com meia, fica mais quente ainda, mas nem precisa. Deixa eu tomar um golinho d'água. Falando mais de 1 hora sem parar. A boca seca. Deixa eu ver aqui. Se vocês estão com alguma dúvida. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vocês façam, fiquem com os pezinhos de vocês bem quentinhos. Tá bom? Obrigada pela live maravilhosa. Maria Ingrácia Mello agradeceu, a Arlete agradeceu, Maria Isabel também. Maria Isabel, você está na Bahia, e é calor, meu Deus, e a gente morrendo de frio aqui. Oi, Márcia Lamou. Que bom que vocês gostaram, viu, gente? Estou muito feliz. Espero ter acrescentado em algo na vida de vocês, com alguma dica, com alguma coisa, né? Por ter passado esse momento aqui na companhia de vocês, eu já amei. E façam, me marquem, que eu vou adorar ver a de vocês, tá bom? Quero ver todo mundo com o pezinho bem quentinho. E não se esqueçam de me seguirem lá nas redes sociais, que vai ser um prazer tê-los comigo. Basta procurar aí como Fran Aluap, vocês vão me achar no YouTube, no Instagram, tá bom? Um beijo grande no coração de cada um de vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, gente!